Acho que voltamos à questão de uma certa falta de dados, né, comparado com outros países, né, assim, dados em grande quantidade para poder trabalhar políticas, né. Eu acho que não sei se compete somente aos governos na esfera municipal, estadual e federal, né? Eu acho que também pode fazer parte das instituições que ensinam, né, que tem essa responsabilidade social importante, né? Por exemplo, se você vai no site do CDC, né, o Centers for Disease Control and Prevention nos Estados Unidos, você tem toda essa gama de informações, você tem slides, você tem uma série de informações. Agora, a grande questão, né, eu acho que meus colegas podem corroborar isso, né, a gente tem uma demanda de trabalho muito grande, né? Então, às vezes, para a gente escrever um paper aqui no Brasil, ou realizar um trabalho de pesquisa, né, quem trabalha sabe bem disso, né, vários de vocês aqui, a gente tem que fazer um esforço hercúleo, no sentido de que tem que matar, ou melhor, matar não, né, tem que caminhar com a força de um elefante, mas com os passos são de tartaruga, porque tudo é mais difícil. Então, isso nos demanda uma quantidade de trabalho muito grande. Nesses países, eles têm grupos específicos que têm hoje ligados à parte de jornalismo, etc., que fazem isso com bastante eficiência, né? Essa é a minha opinião. Não sei se Américo né, gostariam de complementar, o João quisesse complementar isso, né? É exatamente isso, quer dizer, a gente não dá conta, né, de fazer todo esse trabalho. E, efetivamente, a comunicação, ainda nós estamos engatinhando no Brasil na parte de comunicação científica. Eu acho que em termos de qualidade da informação, às vezes, também, né? Muitas vezes se lê o livro pela capa, né? Se ouve uma história e se joga aquilo na imprensa. E não pode ser assim, tem que ser alguma coisa de qualidade, né? Eu posso dar só um exemplo. Como eu falei, em 97, 98, eu estava na presidência da Sociedade Brasileira de Virologia e saiu um artigo no jornal o Globo sobre a questão de influenza, né, emergência de influenza, etc., com uma série de questões erradas. Então, eu mandei uma carta para o Globo dizendo que eles não poderiam fazer aquilo. Eles falaram, hoje, a gente não tem especialista em jornalismo para poder entender, mas eu falei, vocês entrem em contato com a comunidade científica. E hoje vocês podem pegar os cadernos, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, etc., e outros jornais, onde os cadernos ligados à ciência são pessoas muito mais especializadas e traduzem artigos de Science, Nature, etc., com comentários importantes, inclusive chamando algumas pessoas da academia para fazer isso. Quer dizer, a gente já conseguiu, no espaço aí de 15 anos, uma melhora da qualidade da informação. Ok. Queria fazer uma pergunta, mas antes eu vou tentar contextualizar. Acho que foi colocado aí a questão da grande incidência de morbidade relacionada a doenças relacionadas a vírus, né? Porém, colocou duas possibilidades. Uma seria através da vacinação, né? E também através de medidas ligadas a saneamento, particularmente saneamento básico, né? A questão de abastecimento de água, esgotamento sanitário. No caso do Brasil, a gente vê que até na França, nos Estados Unidos, na Europa, você tem ainda uma incidência de morbidade por vírus ainda bastante alta. Mas, entretanto, eu considero que países como o Brasil e outros países em desenvolvimento e estados de desenvolvimento menores, né, até que o nosso, a questão sanitária, ela talvez seja uma medida talvez que assuma um papel mais destacado em relação a isso. Só quero lembrar aí que, no Brasil, menos de 50% da população é servido por rede de esgoto. Não estou falando de tratamento de esgoto, é rede de esgoto. E menos de 20%, quase 20%, é de tratamento de esgoto, né? Menos de 70% da população é servido por água, tá certo? Tratada, né? E essa água tratada, pessoal, né, nem sempre tem a qualidade requerida, né, de potabilidade exigida pela portaria. Então, nós estamos num cenário muito diferente dos países europeus e
norte-americanos, né? Então, eu acho que talvez a questão da infraestrutura sanitária ela assume um papel de destaque no nosso caso, se a gente vai querer combater essa morbidade causada por vírus, né? Entretanto, aí eu queria entrar num detalhe. Normalmente, nos processos de eliminação nossos, tratamento de água e de tratamento de esgoto, da água distribuída e da água lançada nos nossos copos d'água, né, que é o foco da nossa conversa aqui, nós fazemos o controle, né, o controle de vírus que a gente vai fazer, na verdade, a gente usa organismos indicadores. Nós não fazemos normalmente, a gente não faz o patogênico, controle do patogênico antes e depois. Normalmente, nós usamos os organismos indicadores, normalmente os coliformes fecais, totais, né, termotolerantes, como a gente estava falando agora, e, eventualmente, em alguns casos, né, algumas análises específicas de patógenos. Mas, no caso de vírus, aí que eu entro, como já foi dito nas duas palestras, os métodos analíticos para a determinação de vírus são relativamente complexos, tá certo? Tanto na sua concentração, quanto na sua identificação, né, métodos PCR, né, de complexidade relativamente alta para os padrões hoje dos laboratórios que temos no Brasil. E eu estou dizendo até, no caso, por exemplo, de São Paulo, posso falar que a gente atua lá, que mesmo no estado mais rico da nação, nós temos muito poucos laboratórios que fazem identificação de vírus, né? Nós temos muita dificuldade na Sabesp quando a gente quer fazer uma análise de vírus, e estamos nos adaptando agora para fazer vírus. Então, não é uma realidade, então a gente não tem esse controle do vírus. Por outro lado, a gente utiliza os indicadores, e aí a minha pergunta, e os indicadores são coliformes que têm uma boa, um indicador, mas é um indicador bacteriano. E os processos que nós utilizamos para redução de desinfecção, tanto de esgoto quanto de água, normalmente a gente usa várias, mas assim, são a cloração. 99% é a cloração. E a cloração tem uma ação muito mais efetiva com relação a bactérias do que a vírus. Não que ela seja inócua com relação a vírus, mas ela tem uma eficiência muito menor. E aí é a questão da minha pergunta. Nós temos essa dificuldade de avaliar realmente se nossos processos de tratamento, tanto de esgoto quanto de água, estão realmente, quer dizer, nossa água tratada ou a nossa água despejada nos rios está exatamente, não obedecendo os padrões, mas se elas estão exatamente isentas de vírus ou da possibilidade de vincular isso aí à população. Eu queria saber exatamente isso, como que a gente faria isso, porque essa é uma discussão que está tendo agora na portaria de potabilidade, está sendo muito discutida, já está como recomendação. Entretanto, nós ainda estamos muito longe de tornar isso efetivo no Brasil, mesmo nos países mais desenvolvidos. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão. Bom, é bastante complexo, né? Eu acho que depois o Fernando também pode ter uma grande experiência aqui. E amanhã, a palestra do Christophe, ele vai abordar exatamente esse tema, né? Ele fez uma excelente palestra lá no Congresso em Porto Seguro. E depois eu vou pedir a ele, porque eu passei as informações para ele comentar. A grande questão é que os parâmetros bacterianos que foram colocados, né, que são normas, etc., eles são muito bons para a bactéria. Mas a questão é que os vírus, né, eles têm outro tipo de resistência. Então, hoje, as demandas, né, a própria... nos Estados Unidos já implantaram... maybe you can talk about os Estados Unidos... Je mélange français et anglais. Mistura inglês e francês aqui. Então, depois eu vou passar para ele, peço a ele. Então, é muito difícil. O que os estudos hoje mostram de uma maneira muito clara é que, por exemplo, fago, vários estudos foram feitos com fago, né? O Christophe vai mostrar muito bem, às vezes, a mudança de alguns aminoácidos na estrutura viral muda completamente a resistência do vírus.
Então, é muito mais complexo, realmente. Agora, o que a gente pode afirmar com total segurança é que, hoje, os parâmetros bacteriológicos de controle não são suficientes para a virologia. E isso já está sendo adotado nos Estados Unidos, já está sendo adotado na Europa, e o Brasil vai ter que mudar esse parâmetro, certamente. Que esse artigo que a gente colocou na revista do Senado é para mostrar isso. Agora, só complementando isso, eu anotei alguma coisa aqui que eu acho que aí entra... Eu acho que os jovens, né, aqui tem muitos jovens, né, eles são o futuro. Né? O futuro de uma nação depende da qualidade de formação que nós temos para os jovens. Né? Então, acho que assim, o Fernando tem um mérito muito grande aqui na FEVALE, pelo trabalho que ele começou, o trabalho que ele está continuando, que é um grupo jovem. Né? A universidade é jovem, então isso tem um... Então, vejam bem, o mercado ele muda. E hoje, por exemplo, quando nós começamos esses trabalhos com a área ambiental e alimentos, está abrindo uma perspectiva de trabalho enorme para vocês que são jovens, porque as empresas elas vão ter que adotar esse tipo de critério. Quando você vai na Coreia do Sul, as pessoas lá nas empresas, eles começam a mostrar para você a empresa pelo esgoto que sai da empresa. Por quê? Pela qualidade do esgoto tratado que sai daquela empresa. Então, o impacto ambiental é mínimo. Eu acho que é a mudança de cultura que a gente vai ter que implementar. E isso vai depender de vocês, que são mais jovens. Então, abre uma perspectiva de trabalho na área ambiental. Para quê? Novos laboratórios, novos procedimentos, metodologias, mudança de legislação. Então, vai englobar quem? Advogado, engenheiro, biomédico, farmacêutico, médico, todo mundo vai estar nisso. E controle de água e alimentos. Hoje, para você exportar ostra, Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de ostra. Para exportar ostra para a Europa, eu recebi uma ligação, o senhor pode fazer controle de norovírus porque estão exigindo isso da gente. É exigência internacional. Então, abre uma perspectiva muito grande de trabalho para vocês. Né? Por exemplo, quando você tem hoje enchentes, e que muitas vezes vão utilizar água servida, não é? Para fazer a limpeza das calçadas e ruas, pode ser uma boa medida, mas se essa água não tem um controle adequado, e, consequentemente, você pode, não estou dizendo que pode estar disseminando, né, vírus dentro daquele ambiente. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, Américo. Talvez, maybe you can talk a little bit about your experience concerning the change of amino acids and the virus resistance, etc. Maybe, okay.